Voltando agora com o terceiro bloco, na entrevista com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que vai falar agora dos grupos de estudos, da associação. Doutor. Muito bem. Os grupos de estudos tinham sido fundados alguns poucos anos antes de eu ingressar no Ministério Público, mas eles já tinham muito prestígio. Os grupos de estudos eram reuniões informais de promotores para estudarem assuntos ligados à instituição, aos seus problemas nas comarcas. E os grupos de estudos costumavam convidar juristas, pessoas experientes, para discutirem com os colegas da região problemas comuns. E eu era promotor substituto na ocasião. Eu já tinha participado como ouvinte de vários grupos de estudos, e um dia eu estava na equipe de repressão a roubos. Essa equipe era coordenada na ocasião por Álvaro Pinto de Arruda. Melhor dizendo, Álvaro Pinto de Arruda era o coordenador geral dos grupos de estudos em 1976. E ele também fazia parte da equipe de repressão a roubos. Ele como titular e eu como substituto. Ao todo éramos 16 promotores que cuidávamos de todos os roubos da capital, do estado de São Paulo. E um dia o Álvaro Pinto de Arruda, junto com o colega Júlio César Ribas, um brilhante promotor, do qual todos nós temos muita saudade, um exemplo de promotor, os dois me procuraram e me convidaram para fazer uma palestra em grupo de estudos em Bauru. Era uma novidade, era um desafio. Nunca um promotor substituto tinha recebido um convite para fazer uma palestra em grupo de estudos. Eu fui o primeiro. Eles me convidaram, eu estava substituindo Dante Buzana. O Dante Buzana teria uma palestra num sábado, ele teve um impedimento, e eu fui falar sobre o Ministério Público no processo penal, postura institucional e hierarquia. E, curiosamente, eu era, na ocasião, talvez um dos raros promotores que era contra a hierarquia dentro do Ministério Público. Por quê? Porque eu já era partidário da independência funcional. Nós estávamos na ditadura naquele tempo. Nós estávamos no período mais duro da ditadura. A ditadura que tinha começado em 64, nós estávamos em 76. E eu era a favor da independência funcional. E eu fui para Bauru e disse isto, que o promotor precisava ter independência funcional mesmo em face do procurador-geral, que o promotor precisava ser escolhido por critérios da lei e não por designação do procurador-geral. Foi um escândalo. Por quê? Porque uma boa parte da instituição não estava preparada para isso. A instituição aceitava o poder de designação do procurador-geral porque o procurador-geral era o chefe da instituição. Isso está escrito na lei. O chefe do Ministério Público. A doutrina falava que o Ministério Público era uno e indivisível. Doutrina, ainda não havia esse artigo na Constituição e nem na lei orgânica. A lei orgânica que falou isso pela primeira vez foi em 1981. Nós estamos em 1996. Aliás, perdão, 1976. E naquela ocasião, eu sustentei que não, que o Ministério Público devia ser exercido por órgãos independentes, órgãos com liberdade funcional. E grande parte dos colegas que estavam presentes, promotores até mais experientes do que eu, promotores titulares, eles se entusiasmaram com a ideia, me incentivaram, me fizeram perguntas desafiadoras, eu respondi. E quando aquilo terminou com grande repercussão, Carlos Siqueira Neto, que foi um dos líderes da nossa instituição na época, ele me convidou para eu apresentar esta tese no seminário do fim de ano de grupo de estudos. Eu aceitei. E eu fui ao seminário. Creio que foi em Serra Negra. Se não me falha a memória, são coisas de tantos anos atrás, não é verdade? Mas eu creio que foi em Serra Negra, em 1976, eu sustentei exatamente isto, que os promotores tinham até o direito de resistência contra o procurador-geral se ele tentasse remover um promotor titular das suas funções legais. E aquilo foi para votação no plenário. E nós ganhamos. Nós ganhamos contra o voto do procurador-geral, dos seus assessores e dos promotores e procuradores mais velhos,
que achavam aquilo um absurdo. Achavam que o procurador-geral mandava e desmandava na instituição, podia designar quem quisesse e afastar qualquer promotor do processo quando quisesse. Mas nós ganhamos a tese, nós ganhamos. E este foi o começo do princípio do promotor natural. Porque o que é o promotor natural? É a existência de um órgão do Ministério Público com funções previstas na lei, escolhido por critérios legais e não por vontade unipessoal do procurador-geral que possa designá-lo ou afastá-lo a seu bel prazer. Nesta ocasião, Jacques de Camargo Penteado e Clóvis Almir Vital de Uzeda, inspirados nessa nossa luta por um promotor com independência funcional, depois do trabalho e da tese que eu tinha feito em dezembro de 1976 em Serra Negra, esse meu trabalho está publicado na Revista dos Tribunais, volume 494, página 269. E também está publicado na Revista Justiça. O número eu não me lembro, talvez número 96, eu não posso garantir o número. Eu tenho aqui anotado, tem 95 tem? barra 175. Olha, então é a Justiça, volume 95, página 175, eu agradeço, falou do princípio adoro. do promotor natural. Exatamente. O princípio, eu não chamava assim, devo reconhecer, que eu falava da independência funcional do promotor, titular de promotoria e com atribuições definidas na lei. Mas Jacques de Camargo Penteado e Clóvis Almir Vital de Uzeda batizaram esse princípio de princípio do promotor natural. E a partir daí o princípio começou a tomar mais forma. No Rio de Janeiro, Paulo César Pinheiro Carneiro, foi promotor aqui em São Paulo, a essa altura já era promotor no Rio de Janeiro, é um autor ilustre, professor universitário, pegou também esta ideia, desenvolveu, escreveu um livro chamado O Ministério Público no Processo Penal, Princípio do Promotor Natural, e Conflito de Atribuições. Esse é o nome do livro do Paulo César Pinheiro Carneiro. E o negócio começou a tomar forma a tal ponto que o caso foi parar até nos tribunais. E hoje eu posso dizer que predominantemente os tribunais, até o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e os próprios Ministérios Públicos já aceitam a necessidade de que quem quem deva designar um promotor seja a lei e não o procurador-geral. Hoje nenhum procurador-geral se atreveria a remover um promotor do processo no qual ele deva oficiar arbitrariamente, livremente, como se fosse um delegado dele, procurador-geral, que pudesse escolher livremente quem vai atuar num caso concreto. Então este foi o começo da minha atuação nos grupos de estudos. A partir daí, eu fui um assíduo frequentador, cheguei a fazer palestra em todos os grupos de estudos do Estado de São Paulo na ocasião, e até mesmo fui coordenador de um deles. Eu fui coordenador do grupo de estudos da capital, hoje chamado Grupo de Estudos Carlos Siqueira Neto, em homenagem ao nosso querido ex-presidente da associação, Carlos Siqueira Neto. Muito bem. E como é que foi a atuação do senhor na associação? Pois como presidente? A minha atuação na associação não começou como presidente, começou muitos anos antes. Eu ainda era substituto, eu trabalhava ainda na equipe de repressão a roubos, na década de 70, quando Júlio Fabrini Mirabete me convidou, e eu ajudava nos primeiros levantamentos de jurisprudência. Foi até a origem das fichas de jurisprudência que os promotores passaram a receber. Foram levantamentos que nós fazíamos e encaminhávamos para a associação. O Júlio Mirabete era diretor e eu auxiliava informalmente. Creio que naquele tempo o presidente da associação era o João Lopes Guimarães, mas a minha proximidade da associação era uma proximidade informal. Eu não era diretor, mas já ajudava na associação. Depois eu fiz a minha carreira, fui para o interior. Quando estava em andamento, em 1980, 81, o projeto de lei orgânica nacional do Ministério Público, a primeira lei, que era a Lei 4081, eu já tinha um contato muito intenso com a associação, eu ajudava a associação mandando estudos, sugestões de emendas para a Lei 4081, mas também era uma atuação informal. Foi quando eu vim promovido
para São Paulo, perdão, um pouco antes, eu já fiz parte do Conselho Fiscal da associação. Creio que foi na primeira gestão de Cláudio Ferraz Alvarenga. Eu fiz parte da diretoria e eu era membro do Conselho Fiscal. Mas a minha participação também ainda era modesta. Quando eu vim promovido para São Paulo, na década de 80, mais precisamente em 83, Paulo Fernando Campos Sales de Toledo era diretor cultural da associação e ele me convidou para ser o seu diretor adjunto. Aí a minha participação na associação foi praticamente direta daí para frente, porque eu fui diretor adjunto cultural. Nós fazíamos palestras só com o nome e o prestígio da associação. Nós convidávamos os maiores juristas do Brasil, Frederico Marques, professores universitários, artistas consagrados. Nós não pagávamos absolutamente nada. Nós convidávamos e eles vinham por conta própria para a associação fazer uma palestra, fazer uma exposição. Tal era o prestígio que a associação tinha já desde aquela época. E qual era o critério para a escolha dos convidados? O critério eram assuntos de interesse na ocasião. Se nós tínhamos, por exemplo, a preocupação, como tínhamos, com a exclusividade da ação penal pelo Ministério Público, nós éramos contra o procedimento de ofício, nós não queríamos que o juiz de direito fizesse acusação, isso é um absurdo, o juiz julgar e acusar ao mesmo tempo. Nós convidávamos um grande doutrinador que pensava e já tinha escrito, já se interessava por aquele assunto. Quando era uma exposição de arte, a gente convidava um artista que tinha alguma expressão cultural e ele ia e fazia aquela apresentação, sem custo nenhum para a associação. Quem poderia frequentar? Todos os associados, era aberto. A associação fazia com muita frequência, a gente restringia mais essas atividades ao centro, à capital. Nós não tínhamos ainda levado todo esse potencial que a associação tem hoje para o interior. Isso veio depois. Naquele tempo, a maior parte da programação cultural da associação, se não quase que exclusivamente, era na capital. Também porque a capital sozinha concentrava metade do corpo associativo da instituição. O senhor se recorda de quantos associados? Na ocasião, nós tínhamos... Quando eu entrei no Ministério Público, eu acho que eram uns 800 associados. Nessa ocasião, já devíamos ser uns 1.500, 1.400, ou talvez um pouco menos. Hoje ela está em torno de 2.000, a instituição cresceu bastante. Mas eu me lembro que quando nós fazíamos essas atividades, eu era adjunto do diretor cultural, que era o Paulo Fernando Campos Sales de Toledo. Quando o Paulo terminou a gestão dele, o Fleury, Luiz Antônio Fleury Filho, que era presidente da associação, ele se candidatou à reeleição. E o Fleury me convidou para ser seu diretor cultural. A mim e ao Benjamin, Antônio Herman Benjamin, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. E eu e o Benjamin trabalhávamos como diretores culturais. Foi também uma época de bastante atividade, palestras, eventos. E aí aconteceu o seguinte, nesta ocasião, nós já estávamos vivendo o fim da ditadura. A ditadura estava terminando por exaustão. Não houve um golpe para derrubar a ditadura estava terminando porque os próprios militares já estavam convencidos que estava na hora de entregar o poder, devolver o poder aos civis. E nós sabíamos que havia uma expectativa muito grande da população para uma nova ordem constitucional. Nós sabíamos que viria uma nova Constituição. Nós tínhamos dois caminhos. O primeiro era sentar e esperar, como muitas instituições fizeram. E o outro caminho era nos prepararmos e levarmos ao Constituinte as nossas reivindicações, porque nós tínhamos reivindicações. A esta altura, o Ministério Público já estava mais unido. Desde a Lei 40 de 81, o Ministério Público Nacional já tinha um órgão, que era a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público, que já reunia todos os presidentes da associação, já havia o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, e esses órgãos já tinham uma certa representatividade do Ministério Público Nacional. E nós resolvemos nos preparar para a Constituinte.
E naquela ocasião, eu ainda era diretor cultural da associação, mas já tinha uma participação intensa na vida associativa. Participava politicamente das deliberações da entidade, da associação, e nós resolvemos fazer aqui em São Paulo um Congresso Nacional do Ministério Público em 1985, preparatório da Constituinte. Nós só aceitamos teses que dissessem respeito ao Ministério Público na Constituição. Então vieram teses do Brasil inteiro. Teses sobre se o Ministério Público devia ser um quarto poder, se devia estar dentro do Executivo, do Legislativo, dentro do Judiciário, ou se devia ser um órgão independente. Nós tínhamos teses sobre garantias, sobre funções, sobre vedações, impedimentos, e nós, com base no resultado dessas teses, e também com o resultado de um questionário que a CONAMP enviou para os promotores do Brasil inteiro, nós tivemos, com uma comissão feita pela CONAMP, nós tivemos uma consolidação que ia ser a base para uma tentativa de acordo nacional sobre o Ministério Público. E nós marcamos uma reunião para Curitiba, capital do Paraná, em junho de 1986. Naquela ocasião, o presidente da CONAMP era o Luiz Antônio Fleury Filho. O secretário da CONAMP era o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. O procurador-geral era Paulo Salvador Frontini. E nós fomos com um grupo grande para Curitiba, um grupo de 10 promotores, todos empenhados no estudo das questões institucionais, e nós fomos discutir com o Ministério Público Brasileiro as conquistas, as reivindicações que nós precisávamos buscar junto ao Constituinte. Foram 3 dias de discussão, foram 3 dias extremamente tensos, porque havia muita coisa que era consenso. Se você perguntasse para os representantes do Ministério Público de norte a sul do Brasil se eles queriam garantias, a resposta era sim. Se eles queriam vencimentos equiparados aos da magistratura, a resposta era sim. Mas se você perguntasse a eles como é que se escolhia o procurador-geral, como é que eram as vedações do Ministério Público, aí não dava mais acordo. Porque o Procurador-Geral da República, na ocasião era José Paulo Sepúlveda Pertence, ele achava muito certo e bonito que a escolha do Procurador-Geral da República fosse feita livremente pelo Presidente da República. Por quê? Porque ele tinha sido escolhido assim. Ele foi o último Procurador-Geral escolhido fora da instituição. Foi um bom Procurador-Geral, um homem honrado, um homem de bem, mas ele tinha a visão de escolha do Procurador-Geral viciada pela sua própria origem, escolha pelo chefe do Executivo. Nós não queríamos isto, mas na Carta de Curitiba não foi possível obter mais do que isso. Para contarmos com o apoio dele, a Carta de Curitiba cedeu neste ponto. Havia outros pontos também de grande controvérsia. Por exemplo, o Ministério Público não, melhor dizendo, o membro do Ministério Público pode ou não pode advogar? Aqui em São Paulo, os promotores não advogam desde 1947. Eles abriram mão do direito de advogar para terem a mesma remuneração que os juízes. Por que isto? Porque antes de 1947, os promotores podiam advogar. Eles ganhavam menos do que o juiz. O salário base dele era inferior. Mas eles podiam advogar e o juiz não podia. O promotor ganhava mais do que o juiz. Muito mais. Ele era a maior banca das cidades. Vocês imaginem o prestígio que tem um promotor que entra na delegacia de polícia, é um promotor, entra no fórum, é um promotor, entra no cartório, é um promotor, e ao mesmo tempo era advogado. Nós achamos isso um erro. O Ministério Público precisava contar com membros que fossem exclusivamente destinados à atividade pública e não à atividade privada. Vocês imaginem um promotor que é também advogado, ele está num prazo exíguo e tem um bom cliente na atividade privada. Será que isso não atrapalha o cumprimento dos prazos dele na atividade pública? A atividade pública, o salário dele está garantido, da atividade privada não. Nós não queríamos isto e desde 1947 nós abrimos mão do direito de advogar. Só que
São Paulo não advogava, Minas não advogava, Rio Grande do Sul não advogava, dentro do Ministério Público não advogavam esses estados. Mas o Rio de Janeiro advogava, os promotores do Rio de Janeiro advogavam, os procuradores da República advogavam, e eles queriam continuar mantendo a banca de advocacia. Eles queriam ser procuradores da República e advogados. Os promotores do Rio de Janeiro queriam ser promotores e advogados, e nós não queríamos isto. Aí deu briga feia. Aí fomos para o voto, ganhamos, houve um mal-estar muito grande, o pessoal do Rio de Janeiro se retirou do plenário, se retirou porque eles não queriam a proibição da advocacia. Com muito jeito, com muita paciência, nós conseguimos que eles depois voltassem, nós conseguimos aprovar a Carta de Curitiba, que foi o primeiro projeto nacional de consenso difícil, consenso muito trabalhoso, mas conseguido. E nós conseguimos um consenso para a gente ir para a Constituinte. Nesta ocasião, nós tivemos um sucesso notável. Foi muito difícil. A verdade é que havia muita oposição ao Ministério Público. Os juízes não queriam que nós tivéssemos as garantias dos juízes. Os delegados queriam as mesmas garantias dos promotores, os procuradores do Estado também. Havia muita rivalidade, havia muita dificuldade, mas nós conseguimos com habilidade, com adequada liderança. Na ocasião, o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo era o presidente da associação, o Sabella, Walter Paulo Sabella, era o secretário da CONAMP. Eles tiveram uma liderança muito proveitosa, foram muito felizes. Nós também, e todos os ministérios públicos do Brasil, ajudamos bastante na luta da Constituinte. E quando foi aprovado o texto da Constituinte, foi uma grande vitória para o Ministério Público Brasileiro. Nós alcançamos um perfil único, um perfil totalmente novo para a nossa Constituição. Tenho a impressão que o Ministério Público de lá para cá mudou para uma instituição totalmente diferente da que era antes de 1988. A minha participação na vida associativa, nesta ocasião, aumentou, porque, terminado o mandato do Araldo, houve uma questão regimental. Eu era o vice-presidente da associação. E o Araldo, no meio da sua gestão, ele renunciou ao cargo de presidente da associação para se candidatar a procurador-geral. Porque o cargo de procurador-geral tinha aberto e ele era uma liderança natural, queria ser procurador-geral e se candidatou. Neste momento, eu, que era o primeiro vice-presidente, que na verdade já estava em muitas situações já administrando a associação, porque no período da Constituinte, o nosso presidente, o Antônio Araldo, ficava boa parte do tempo em Brasília cuidando dos nossos interesses maiores, e eu cuidava da associação aqui na parte administrativa, sem prejuízo dos meus trabalhos como promotor, porque na ocasião eu não estava afastado dos processos. Então era uma época muito trabalhosa, mas eu felizmente dei conta. E quando o Araldo foi candidato a procurador-geral, foi eleito e assumiu a procuradoria-geral, eu assumi a presidência da associação durante o ano de 1990. Foi um ano difícil, porque embora eu tivesse o apoio, forte apoio da liderança da classe, a classe me prestigiou muito em todas as eleições das quais eu participei. Só para vocês terem uma ideia, quando eu me candidatei ao conselho, com o procurador-geral contra, com toda a cúpula da instituição contra, eu tive a maior votação dada pela classe até então. Eu tive 955 votos. Naquela ocasião, foi a maior votação que a classe já tinha dado a um candidato, até a presidente, até a procurador-geral, até a conselheiro. Então eu tinha bastante apoio da classe. Também me dediquei muito à classe. Não é favor nenhum. Fiz o que eu devia e faria outra vez se fosse necessário. E nessa ocasião, eu presidi a associação. Mas eu digo que foi muito difícil porque aconteceu um fato incrível. Eu assumi a presidência da associação. No dia seguinte,
ou questão de 1 ou 2 dias depois, o Collor, Fernando Collor de Mello, tem a infeliz ideia, absurda, inconstitucional ideia, de bloquear todos os ativos financeiros do país inteirinho. Isso criou problemas enormes para todos os cidadãos, mas criou problemas enormes mais ainda para as empresas. Porque uma coisa é você administrar o seu patrimônio, outra coisa é você administrar uma empresa que tem centenas de funcionários e não tem dinheiro em caixa, embora tenha dinheiro no banco. E o Collor fez esse absurdo, essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade, e ficou por isso mesmo durante muito tempo. Porque o Ministério Público foi bater as portas do Supremo e o Supremo não fez nada, dizendo que o Ministério Público não tinha legitimação para entrar com ação civil pública nesse caso. O bloqueio inconstitucional dos ativos financeiros só caiu depois por decisão dos juízes individuais. Centenas, milhares de decisões individuais é que acabaram repondo a lei e a ordem nos seus devidos lugares. E quando o caso chegou no Supremo Tribunal Federal, outra vez anos depois, aí o Collor já não era mais presidente, aliás, não era mais presidente por decisão de impeachment, que no Supremo Tribunal terminou empatado. Quando o Collor levou o caso ao Supremo Tribunal para dizer se o impeachment dele era legítimo ou não, se devia ser mantido ou não, o Supremo não foi capaz de resolver, empatou por 4-4. Para desempatar isso aí, precisaram chamar 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que felizmente aplicaram a lei como devido e cassaram o Collor. Cassaram não, ele já tinha sido cassado pelo Congresso, mantiveram a cassação do Collor por maioria. Então, nesta ocasião, eu assumo a presidência da associação com o bloqueio dos ativos financeiros da associação. Eu tomo posse na associação com este tremendo problema na minha frente. E mais, não bastasse isto, no dia seguinte, um colega me põe em cima da mesa um abaixo-assinado, subscrito por 50 promotores, pedindo a Assembleia Geral, porque a instituição estava em pé de guerra. Os promotores sem dinheiro, os ativos bloqueados, a associação também em situação difícil, e eu fui presidir uma associação, uma Assembleia Geral nessas condições difíceis e tormentosas. Novamente tive muita felicidade, fui apoiado pela classe, conseguimos o apoio da grande maioria da instituição e conseguimos terminar a nossa gestão com o dinheiro da associação devolvido. Precisamos ir na justiça, foram os juízes que liberaram o dinheiro da associação, pagamos os nossos compromissos, pagamos os nossos funcionários, fizemos as nossas despesas e eu administrei a associação o melhor que eu pude. Quando eu terminei a minha gestão associativa, Dora, graças a Deus, eu tinha construído um nome na instituição, um nome de esforço, um nome de trabalho, que me valeu o reconhecimento da instituição quando eu me candidatei ao conselho, onde fui eleito com uma votação expressiva e depois de tantos anos de trabalho, tantos anos de instituição, posso dizer com orgulho, com gosto, que devo tudo o que tenho ao Ministério Público. Tenho grande alegria, grande prazer de frequentar essa instituição que eu servi com o melhor dos meus anos, com o melhor dos meus esforços e também a grande alegria de ter aqui os meus melhores amigos. O senhor também foi do órgão especial, né? Fui. Eu fui do órgão especial, não me candidatei ao órgão especial, mas colegas votaram em mim e quando em 94 houve uma vacância, eu, como primeiro suplente, eu assumi as minhas funções no órgão especial por quase um ano, que foi, se não me falha a memória, foi durante o ano de 1995. Vamos fazer um intervalo? Pois não. Voltamos no quarto bloco com detalhes sobre os lançamentos dos livros sobre o Ministério Público. Posso falar? Vamos tomar uma aguinha? Ah, sim, tudo bem.